E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR para fazer o review de Infinite City, a tile game of Infinite City Construction by Brent Keith, jogo lançado pela AEG Games. É um jogo aí de 2 a 6 jogadores, jogo lançado em 2009, tem uma média aí de 35 minutos por partida. É um jogo de colocação de tiles, onde os jogadores se tornam os líderes de empresas de construção de uma cidade cada vez mais extensa, controlando os maiores distritos e mantendo para si os edifícios mais valiosos. É um jogo aí que tem alguma dependência, né, de idioma, então eu fiz uns guias para os 6 jogadores, né, com os dizeres de cada tile. São 120 tiles, né, são 6 cores dos marcadores, né, amarelo, azul, marrom, verde, cinza e vermelho. São 15 tokens de cada cor e são 120 tiles, é tile pra caramba. O jogo é bem simples, né, e bem tranquilinho de jogar. O lance do início é saber o que cada tile faz, e isso aí faz demorar um pouquinho nas primeiras partidas, mas depois que você grava o que cada uma tile faz, fica bem rápido as partidas. Então, né, eu aproveitei para fazer o guia para agilizar quem não tem muita intimidade com o inglês. Então, como é que é o jogo? Cada um vai comprar 5 tiles e abre-se no meio da mesa uma cruz, né, com 5 tiles fechadas. E a partir de agora cada jogador vai poder botar uma tile adjacente em qualquer lugar. Vamos dizer que eu sou a primeira ação é botar um plaza aqui. E o plaza diz o quê? Diz que todos os jogadores têm que colocar, enquanto puderem, né, enquanto não tiver outras tiles adjacentes a ela, tem que colocar adjacente a ela. Então, o próximo jogador vai ser obrigado a colocar ou, né, a esquerda ou acima da tile. Então ela vai lá e bota uma biblioteca, né, uma library. O que ela faz? Ele vai pegar as 5 tiles do topo, vai olhar, vai escolher uma, vai jogar uma na verdade. Ele olha as 5 do topo, joga uma, e aí ele vai ser obrigado a jogar aqui. Então ele vai escolher qualquer uma aqui, vai jogar uma aqui e vai botar as outras 4 no fundo do deck. E aí usa o poder dessa aqui também. Coloque uma de seus tokens em uma tile vazia. Então ele vai pegar o token dele lá, vamos dizer que o token dele é o azul, vai pegar e botar em uma tile qualquer. Lembrando que quando você joga a tile, você coloca um token em cima. Então eu joguei, vamos dizer que o meu é o amarelo e o do jogador, né, número 2 é o azul. Então ele jogou o library, coloca o azul ali. Ele jogou aqui o housing, porque o texto da library dizia para ele pegar as 5 primeiras e jogar uma e botar as 4 para baixo. Então ele bota uma aqui e o texto da housing, que foi aquele comprou e jogou, diz para colocar um token em uma tile vazia. Então coloca uma tile vazia, né? Qualquer uma dessas 4, qualquer uma dessas 5 aqui. E vai, no final do turno de cada um, vai completando a mão. Então tem que estar sempre com 5 tiles. Então qual que é o lance aqui? O lance é você ir colocando as tiles. Tem tiles que movimentam. Eu vou ler todas as tiles aqui, os poderes de todas as tiles, mas são 21, né? São 21 poderes diferentes, tipos de tiles diferentes. O jogo acaba quando acabam as 15 marcadores de um dos jogadores
Aí termina a rodada e o jogo acaba e faz a contagem. Ou quando se desce todos os Power Stations, são 5 Power Stations, então quando desce a 5ª Power Station acaba imediatamente, não termina a rodada igual quando acaba os tokens não. Imediatamente acaba a partida. Mas é muito difícil porque são 120 tiles, essa forma de acabar o jogo é bem difícil de acontecer. A pontuação do jogo, como é que faz a pontuação? Você tem que ter pelo menos 3 tokens adjacentes. Então, por exemplo, se aqui o azul fosse aqui, ele já tinha 3 pontos. E aí vamos dizer que ele coloca mais um aqui, tem mais um azul, ele tem 4 pontos e por aí vai. Então, qualquer linha de tokens da mesma cor, né, que estejam adjacentes, a partir de 3, pontua 1 para cada um deles. Né? Então aqui ele teria 4 pontos e aqui o amarelo não estaria marcando nenhum. Mesmo que esteja virado, tem que estar em sequência. Mesmo que a tile esteja virada, tem que estar em sequência, não precisa estar virada. Ela pode não estar revelada, mas teria que ter outros amarelos aqui na sequência. E é isso, vai jogando, né? Não pode jogar na diagonal, tem que ser sempre adjacente ortogonalmente. E tem mais 2 formas de pontuar. Então, a primeira forma é essa aí, de você estar fazendo uma linha, né, adjacente, uma linha contínua adjacente da sua cor. A outra é você ter a maioria de tiles com a borda cinza. Então, são contados todos os tiles que você comanda, né, e as tiles que você comanda são os que você tem um token em cima, mesmo que tenham outros. Não tem problema que tenha um token de cada jogador, você é considerado um dos que comandam aquela tile ali, aquela cidade, aquele edifício, né, não a cidade. Então, a cidade é o jogo todo. Então, o que tiver mais controles dessas tiles cinzas, pontua 1 por cada tile, né? E os outros não pontuam nada, pontuam 0. E a pontuação das tiles, né, que você controla. Tem algumas tiles que tem pontos, né? 1 ponto, deixa eu ver aqui, 2 pontos. Então, vai somar a pontuação das tiles mais quem tiver a maioria das tiles cinzas, né, com essa marcação cinza aqui. Tem umas que não tem, vou mostrar aqui a diferença. Tem umas que não tem a marcação, então essa aqui tem a cinza e essa não tem. E a maioria, a pontuação por linhas a partir de 3, né? Linhas a partir de 3 da mesma cor, um ponto para cada marcador. Então quem tiver mais ponto ganha. O jogo é bem bacana, é rápido e facinho de estar mostrando, né? De estar ensinando, de estar jogando. É um jogo bem leve. Eu gosto muito de jogos com colocação de tiles, que geralmente são bem simples, né? Geralmente não tem muita dificuldade. E são jogos legais que você está apresentando para novos jogadores. E esse eu achei bem legal, bem bacana. É um jogo que já tinha um tempo que eu estava atrás, eu tinha visto um gameplay há um tempo atrás já. Vou falar aqui, vou citar os poderes das cartas, das tiles. São 21, como eu disse, né? Então, Arboretum. Você pode pegar até 3 de seus tokens de suas tiles para a sua mão. Então, né, são tokens que você não estiver usando, você vai lá, que não tem como fazer sequência, porque tem tiles que vão trocar de lugar e muitas vezes levam junto os tokens. Então, às vezes seu token está lá isolado, você não tem como fazer pontuação, porque tem muitas vezes sua mão não vem tile que vai conseguir trocar ou colocar token. Então você pode usar essa arboretum para tirar os tokens e voltar para o seu pool de tokens, né, para sua mão. Bank, troque o token desta tile com o token de outra tile que você não controla. Então você vai colocar a tile e imediatamente você vai pegar aquele token que você colocou para outra tile que você não tem controle, né, que não tem um token seu. Capital, coloque acho que tem um ou dois só desse, que é bem forte. Coloque um de seus tokens em cada tile adjacente. Retorne todos os outros tokens de outros jogadores para seus donos. Esta tile cancela a proteção das Power Stations. Então, eu vou explicar daqui a pouco porque
esse cancelamento aí, por isso é forte, que é Power Station, por isso que quando você desce assim pode deixar cá, vou falar sobre ela daqui a pouco. Construction Site, joga outra tile, então você joga ela e imediatamente joga outra na sua mão. Disaster Site, escolhe uma tile em jogo e troque por esta, retornando para o final do deck. Retorne todos os tokens que estavam, né, nessa tile para seus donos. Então, você vai pegar ela, você vai pegar a Disaster Tile e vai tirar uma tile, por exemplo, essa aqui. Vamos dizer que eu sou amarelo, né? Então essa aqui vai para o fundo e a Disaster vai entrar aqui no lugar, né? No lugar dela. Isso é para legal para quando tiver os outros jogadores estiverem naquela tile, aí vamos dizer que todos os outros 5 jogadores estão naquela tile. Então você usa essa Disaster Site para, né, para tirar toda aquela pontuação, quebrar aquela linha de repente que o outro jogador está fazendo pontuação, enfim, atrapalhar o jogo de outro jogador. Embassy, coloque um dos seus tokens em uma carta adjacente e retorne todos os tokens existentes ali para os seus donos. Factory, após você ter completado sua mão nesse turno, compre mais 5 tiles. Então, você completa a mão com 5 e depois você compra mais 5 e fica com 10 tiles na mão. Hotel, jogadores sem tokens nesse hotel podem colocar um token aqui ao invés de jogar uma tile. Então, na jogada deles, em vez de jogar uma tile, ele pode botar o token ali nessa tile. Housing, coloque um dos seus tokens em uma tile vazia, aqui como eu já disse. Library, já falei aqui, né? Você olha as 5 primeiras e joga uma e bota as outras 4 no final do deck. Mausoléu, coloque uma tile adjacente na sua mão, retorne todos os tokens dela para os seus donos. Plaza, né? Aqui tem que jogar, todas as tiles devem ser colocadas adjacente a um plaza, se possível, e ela substitui as regras de colocação das outras tiles. Então, se por exemplo alguém movimentar a library para cá com outra tile, o jogador seguinte é obrigado a jogar aqui. Então, enquanto puder jogar adjacente à tile, tem que ser jogada adjacente à plaza. É bacana para você estar travando o jogo dos outros. Policy HQ, quando essa tile é jogada, todos os jogadores devem colocar imediatamente um token nela. Então, quando um jogador joga, todo mundo bota um token ali. Port, coloque a tile que estiver no topo do deck virada para baixo, adjacente a qualquer outra tile. Então você pega ali, escolhe um lugar e bota ela fechada, né? Bota ela adjacente a qualquer outra aqui, fechada. Post Office, mova uma tile e todos os tokens nela para outra localização, né? Como eu falei, você pode escolher uma tile e quebrar aquela sequência de outro jogador, movendo para qualquer outro lugar que você queira. Adjacente a outra tile também, não pode ser na diagonal. Apesar de que se alguém mover, por exemplo, se estiver assim e alguém mover essa tile, não tem problema dessa aqui ficar na diagonal. A Power Station, né, que eu falei que é forte, as instruções de outras tiles não poderão mover ou afetar essa tile e as tiles adjacentes a ela, e os respectivos tokens nestas tiles. Se as 5 Power Station entrarem em jogo, a partida termina imediatamente. Então, como eu disse, a Power Station é uma tile forte, né, um poder forte, e a Capital, ela como acho que só tem 2, se eu não me engano, vou até olhar aqui, deixa eu contar quantas Capitals tem. Nossa, tem uma. É uma tile só. É uma tile só, tem só uma capital. Ela dá 4 pontos, ela é cinza, então é uma tile bem forte, que é a única que funciona contra as Power Stations, né? Ela cancela a proteção das Power Stations. Então as Power Stations é para você proteger as suas tiles adjacentes ali, você coloca ela e toda ela e as adjacentes ficam protegidas dos poderes das outras tiles, né? E a única que tem poder contra ela é a Capital, que só tem uma. Eu achei que tinha 2, mas só tem uma. Então, Security Guard Post,
retorne todos os tokens em uma tile ocupada para seus donos. Shopping Complex, troque as tiles da sua mão com as de outro jogador. Stadium, mova um dos ou todos os tokens das tiles adjacentes para essa tile. Temple, olhe as tiles de outro jogador, escolha uma e jogue como se fosse sua. O jogador que teve a mão olhada compra outra tile. E Transit Station, troque as posições de duas tiles e todos os tokens presentes nelas, né? Então você vai botar essa pra cá e essa pra cá, essa pra cá e essa pra cá, tanto faz. Você vai trocar de lugar duas tiles. E o que eu não falei é as ações, né? A ação possível é o que? É você ou coloca uma tile e bota um token em cima, né? Imediatamente quando você joga, bota um dos seus tokens, ou vira uma tile, né? Você vai pegar aqui um token, vou tentar fazer uma sequência com essa aqui. Vira uma tile e faz o que ela está dizendo aqui. No caso aqui, Security Guard Post, retorne todos os tokens de uma tile ocupada para os seus donos. Então, o cara está fazendo três pontos aqui, né? A partir de 3 ele já faz ponto. Então, você retorna esse aqui e corta a linha ali. E aí vai, um sacaneando o outro, um tentando atrapalhar ao outro fazer ponto. E no final do jogo, ganha quem, né, faz a contagem, ganha quem tiver mais pontos. Jogo bacana, jogo simples, bem levinho, bem bacana, com a arte legal também e com os poderes bem inteligentes no jogo, nas tiles. Então, se você tiver a manha de fazer as combinações das tiles, dá pra ficar bem divertido. Então, e o jogo funciona muito bem, né? De 2 a 6 jogadores, mas de 2 fica meio previsível, apesar de funcionar bem, mas fica meio previsível. Então, quanto mais jogadores, mais bacana e disputado o jogo fica, né? E mais complicado para fechar também. Apesar de que não aumenta muito o tempo de jogo, continua nessa faixa aí de meia hora a 40 minutos, talvez um pouquinho mais. Então é isso. Esse foi o review de Infinity City, jogo bacana aí da AEG. Vale a pena ter na coleção, apesar de ser um pouquinho complicado de conseguir, mas vale a pena sim ter na sua coleção. Para quem gosta de jogos simples, jogos para poder tá agregando e mostrando para novos adeptos ao hobby aí. E até né, aqueles que não são novos, não tem problema. Acho que vão gostar também do jogo. Então é isso aí. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.